Mas eu quero que essa música no ar seja mais do que um sonho, porque eu sei que Jesus é poderoso pra tirar a tristeza do teu coração. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu Vitrola Alternativa, que é o canal onde você conhece ou mata saudades de grandes momentos da nossa música cristã brasileira. E a você que está chegando agora, está assistindo pela primeira vez um vídeo do Vitrola, seja muito bem-vindo. E antes que você se esqueça, porque acontece, se inscreve aqui no canal para sempre ser avisado toda vez que for publicado um vídeo novo por aqui. Quando o assunto é rock cristão dos anos 80, normalmente as referências são Rebanhão, Sinal de Alerta, até Banda Azul, mas é importante lembrar sobre essa que se manteve por anos em evidência, trazendo uma proposta musical bem interessante dentro do seu estilo. Hoje vamos conversar sobre ele, senhoras e senhores, nada mais nada menos do que Complexo J, com destaque ao clássico álbum 3. Olha, a banda Complexo J por si só já tem muita história que fica até difícil de saber por onde começar. Mas claro que antes de darmos destaque a vários detalhes sobre esse discão maravilhoso, vou contar um pouquinho da história da banda para você que não conhece e para você que deseja relembrar. Complexo J surgiu em meados dos anos 80 com uma sonoridade transgressora em relação aos moldes da música cristã da época. A banda surgiu da reunião de jovens músicos, cada um com sua história e experiência de vida com Deus, a fim de, através da música, edificarem o corpo de Cristo e pregarem o Evangelho divino. O significado do nome da banda é sugestivo e inteligente. Complexo J faz alusão literalmente ao complexo vitamínico, como o complexo B, que trata do corpo físico. Assim como o J de Jesus é a fórmula divina que trata o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. Desde 1986, o Complexo J já fazia música com muita personalidade, levando a banda a se colocar entre os artistas mais tocados em várias rádios de música cristã do país na primeira metade dos anos 90. O estilo das composições, tanto nas letras como nos ritmos, criava abertura para apresentações em casas de shows, teatros, espaços culturais, ou seja, entre esses e outros lugares que dificilmente a igreja como instituição penetraria. Complexo J lançou vários discos de expressão, sendo os 4 primeiros em LP. O primeiro deles, Solidão, de forma independente e também distribuído pela gravadora Arca. 4 anos depois veio o segundo disco, Arte Final, pela Gospel Records, inclusive o segundo também no catálogo da gravadora. Foi com esse álbum que em 1991 foram entrevistados pelo conceituado Jô Soares, contribuindo para a abertura de espaço na grande mídia para a música evangélica. No início de 1994 veio Riquezas de Sons pela MK Publicitar. Esse diria que era uma fase mais tropicalista e experimental da banda. Mas antes desse, foi lançado no final de 1991, o grande destaque de hoje, Complexo J3. Esse é, de longe, o meu preferido e certamente o disco mais conhecido da banda. Ele tem um repertório essencialmente evangelístico, as músicas têm como base a palavra de Deus, mas também trata diretamente de assuntos do cotidiano e crítica social. A base do disco traz um som entre o hard rock e o rock progressivo, mas também há espaço para as baladas e até para o blues. E não é só porque eu gosto não, é um disco muito interessante. Além da gravação ser de muita qualidade, ele foi gravado no estúdio X Factory em outubro de 1991. Então, pelos meus cálculos, na época deve ter sido lançado ali por dezembro, por aí. E apesar de ser um disco curtinho, ele tem somente 9 faixas, fica uma missão difícil poder destacar somente algumas, mas vamos lá. Para começar, a faixa Ressuscitou abre o disco de uma forma eletrizante, misturando os sintetizadores de José Carlos ao som das guitarras e no comando de Marco Salomão no vocal principal. A faixa seguinte dispensa apresentações pela sua pegada, pela sua mensagem. É a união de um som pesado e dançante do instrumental à melodiosa voz da Lisa Zagaglia. Não,
Zagalia, Lisa Zagalia, falei certo? A crítica ousada e ainda atual aos templos evangélicos que diz: fazemos parte da instituição que a tudo condena para se proteger, torna Sábado Quente talvez a principal canção do disco e que representou bem a banda durante anos. Sábado Quente. Fechando o lado A, temos a balada Eu Quero Bem Mais, trazendo novamente o Marco Salomão pro solo. Essa também foi muito tocada nas rádios e olha só, é uma canção de louvor. Ou você pensava que banda de rock não pode ter canção de louvor? Que a minha vida seja para o teu louvor. No lado B, a canção número 3 é uma das que mais marcam também o disco e talvez o repertório total da banda. É a música Consciência Limpa, que traz um estilo meio Pink Floydiano, como diriam. Essa tem a participação especial de Livingston Farias, conhecido músico e compositor. De acordo com Murilo Braga, baixista da banda, a mensagem da música se baseia na confiança de que Deus não fecha os olhos às injustiças que sofremos. Mudou outra face. Eu já venci a luta. Não menos importantes, cada uma das outras músicas tem características marcantes e muito especiais. Como por exemplo o alerta em Choro da Natureza, quarta faixa do lado A, que mesmo após mais de 30 anos nunca esteve tão fresco. A instrumental Yom Kippur, acho que é assim que pronuncia, que abre o lado B de forma brilhante. Tem também a faixa que encerra o disco Abra Seus Olhos, que seria sobre alguém com uma mistura de crise existencial com a esperança da eternidade, que inclusive é uma das minhas preferidas, e Murilo Braga interpretando essa música ao vivo não tinha pra ninguém. Sem esquecer da linda mensagem trazida em Mais Que Um Sonho, terceira faixa do lado A, que também conta com a participação de Livingston Farias, mais uma vez. Mas essa e a faixa que faltou mencionar, Com Jesus, você vai ter que ouvir e deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou. A você, como eu, colecionador de plantão, chegou a hora de falarmos sobre os detalhes da arte, né, da capa. Deixa eu ver aqui, acho que a luz hoje não vai rebater. Não tem briga com a luz hoje? Tem sim. Se não tiver, né, não é a gente. Essa arte inconfundível, a ilustração genial que certamente quem viveu a época lembra. A contracapa igualmente genial, é uma espécie de bula. Murilo Braga, baixista da banda, assina a criação de capa e contracapa e a ilustração é de Guilherme Barroso. Vamos para a parte de dentro. Quero mostrar para vocês o rótulo do disco, é um rótulo preto. Eu acho bem charmoso esses rótulos pretos, sabe? Do outro lado, mesma coisa, logicamente. É uma briga, de um lado é a briga com a luz, do outro é o ventilador, meu Deus do céu. Mas é o que tem pra hoje. E peraí, claro que não posso me esquecer, será que esse disco Tem encarte? Então, não tem encarte, a minha cópia, mas esse disco tem encarte sim. Eu estou na esperança de um dia conseguir esse encarte para poder deixar completinha a minha cópia, né? Mas esse disco tem encarte sim. Como eu já havia mencionado, esse disco foi produzido e lançado ainda em 91 pelo selo Anno Domini, que se eu não me engano era um selo do baterista, né? Do Martinho Lutero, que aqui assinava como Martinho Semblano. No ano seguinte, em 1992, o Complexo J assina contrato com a MK Publicitar e o disco é relançado já com o selo da gravadora. Esse disco, não por menos, recebeu avaliações positivas da crítica especializada e em 2015 foi eleito o 13º maior álbum de música cristã brasileira e o 7º melhor da década de 90. Usando com licença mais uma vez a crítica do jornalista Thiago Abreu, ouvir esse disco do Complexo J, percebemos que as canções eram tão orgânicas que, apesar das seriedades de temas e concepção artística, são totalmente harmoniosas e espontâneas. Bom, o fato é que esse é um dos meus discos favoritos da vida. Eu não o tinha até há pouco tempo e eu fico imaginando como é que esse da primeira edição e que depois de mais de 30 anos chegou até mim assim tão conservado. Certamente ele carrega muita história, hein? Existe inclusive uma história de que a banda foi tocar em um espaço em Santos e levaram umas caixas com esse disco aqui para vender, aproximadamente 200 discos, e todos foram vendidos naquela noite em um único evento.
todos os discos. Perceba só a adesão da galera ao som do Complexo J. Claro que muitos outros detalhes sobre esse disco e sobre a banda ficaram de fora. E como de costume, eu conto com você para contribuir nesse conteúdo comigo. Me diz aí, você já ouviu esse disco do Complexo J? Se a resposta for sim, me diz qual ou quais músicas você destaca aqui. Se você tem alguma lembrança, alguma história que envolva esse disco ou a banda, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal de saber. Caso você não possua a mídia física, você pode procurá-lo para ouvir nas plataformas digitais, tá? Por aí disponível. Se você gosta do Complexo J, gosta desse disco como eu e gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa o seu curtir, que é muito importante. Olha, vou dizer de novo, é muito importante para o Vitrola Alternativa, até para que o YouTube entenda que esse vídeo é muito legal e indique a cada vez mais pessoas. Quero aproveitar também para indicar outros vídeos do canal. Tem muita coisa legal, muita conversa bacana para você conferir. E aguardo você no próximo vídeo para a gente conversar sobre mais um resgate super especial da nossa música cristã brasileira. Valeu!